Não importa a versão, desconsidere a narrativa. Abomine o espetáculo de hipocrisia que está sendo protagonizado pelos cedentes do futebol do Vasco em 2022. O fato é que, para onde se olhar, seja lá qual for a sua tribo, não se pode negar que, desde então, o Vasco é oferecido em praça pública para serviços de prostituição. É a meretriz da moda, a cortesã de prestígio, a rapariga facinha. Tratar o Vasco como prostituta, rameira, objeto, tem sido o videogame dessa gente. Primeiro, a mantiveram na segunda divisão de forma proposital, com a finalidade de que pudesse ser vendida baratinho. Venderam-na para uma empresa de fundo de quintal, 6 anos de estrada, liderada por um sujeito que deixou a condicional em 2019 por tráfico de drogas, apenado desde 2000 e poucos. A entrega foi realizada, obviamente, sob os devidos comissionamentos declarados em balanço patrimonial da SAF como 30 milhões de reais. O repasse da concubina ao alcaguete. Não é demais lembrar que no dia seguinte, em que se descobriu o histórico daquele que se tornou dono do futebol do Vasco, a gloriosa imprensa esportiva profissional correu para amortecer possíveis danos, publicando inclusive que o volume traficado foi muito modesto. Nossos puritanos com diploma mandaram o seguinte recado: um traficantezinho redimido, mesmo com 26 anos de pena nas corcovas, amenizados para 13 sob condicional, pode mandar nisso aí, não tem problema. O que se viu depois disso foi o contrário absoluto do prometido. A cafetagem prometeu profissionalismo, entregou-se bandalheira. A cafetagem prometeu resultados, entregou-se derrota e vexames múltiplos. A cafetagem prometeu investimento, entregou-se a fina flor da perebagem. A cafetagem prometeu patrimônio, entregou-se sucata. A cafetagem prometeu sustentabilidade do clube social, entregou-se o seu extermínio. A cafetagem prometeu recursos financeiros, entregou-se pirâmides e castelo de cartas. A cafetagem prometeu fuga do pântano, entregou-se lama e areia movediça. Parte dos sujeitos que doaram o futebol do Vasco no passado decidiu agora, após o arrombamento das entradas e entranhas institucionais, usar o próprio prestígio com a finalidade de conseguir, por vias judiciais, reaver e revender o futebol. São os vendilhões de outrora, entreguistas da hora. O caminho escolhido é torto, frágil e irresponsável, mas nada parece obstáculo quando, por incrível que pareça, a gloriosa imprensa profissional descobre, por encanto, que a tal 777 se trata de uma fraude. A mesma fraude denunciada por alguns Dons Quixotes desde 2022. Em 2 semanas transformaram um empreendedor regenerado em golpista famigerado. Nossos puritanos com diploma nunca nos surpreendem e assim, coincidentemente, as manchetes e matérias bombásticas alavancaram com ilustrações a ação movida na vara empresarial. Realmente, uma obra do acaso, não é verdade? Enquanto isso, para tudo que é nego torto, do Mangue, do Cais do Porto, a namorada era oferecida. Crefisa, BTG, controlador do Liverpool, fundo árabe, chineses, russos, marcianos, lunáticos. E o dono do enorme Zeppelin estão em vias de possuí-la. Os oportunistas de plantão esfregam as mãos, apostando que essa instituição centenária ainda tem como ser escarafunchada em favor dos rufiões da decadência. Os senhores podem estar otimistas ou pessimistas, serem contra ou a favor de SAF, adorarem ou detestarem o comando exercido por alienígenas, acreditarem em monstros do pântano ou em vigaristas falastrões. No entanto, seja para uma claque, seja para outra, não há como deixar de concluir que o que fizeram contra o Vasco, seus valores e suas tradições, foi uma covardia sem precedentes. Entregaram a instituição para fins alheios aos preceitos de sua fundação, repetirão a dose, e assim, de mãos em mãos, ela é despedida e violada, até que não exista mais resquício sequer de princípios
dignidade e respeito.